Vamos lá agora para a terceira característica da redação oficial. Já vimos duas aí, impessoalidade e o uso do padrão de linguagem. Vamos agora para a terceira característica da redação oficial. Eila, a concisão. O que é concisão? Em termos simples, concisão é economia lexical. Eita, já vamos utilizar a palavra. Olha que lindo. Economia lexical. Já esqueceu? Não acredito. Léxico significa vocabulário. Portanto, economia lexical é economia vocabular. Você vai economizar palavras. Ou seja, um texto conciso é um texto enxuto. Diga tudo o que você quer dizer, porém, economize palavras. Se você consegue expressar aquela ideia com duas palavras, prefira as duas. Não use três nem quatro. Utilize apenas duas. Se você consegue expressar aquela informação com apenas um verbo, não use locução verbal. Utilize apenas um verbo. Isso implica afirmar que você deve evitar os excessos de vocábulos, excessos de palavras no texto oficial. Aliás, dentro do contexto de evitar excessos, já coloco aqui a primeira coisa. Evite adjetivações excessivas. Não precisa ficar qualificando demais os substantivos. Procure qualificar apenas aquilo que é especificamente necessário. O adjetivo é uma palavra muito perigosa. O adjetivo ele pode verdadeiramente acrescentar informação e validar a informação expressa normalmente pelo substantivo. Vale lembrar, a língua ela se assenta basicamente sobre duas palavras, os substantivos e os verbos. São essas duas palavras. Parece que não, mas isso aí, no caso, é um reflexo da cosmologia grega clássica. Olha que chique. É verdade, até mesmo cosmologia estudamos no estudo da língua portuguesa. Para os gregos, o universo, o mundo, a realidade, era dividida, isso no pensamento filosófico clássico, era dividida em duas instâncias. Uma instância em que havia uma estaticidade. As coisas permaneciam, você não tinha mudança, a tendência era as coisas se perdurarem. Já que a coisa não mudava, não se transformava, ficava sempre do mesmo jeito, a pessoa, o indivíduo, tinha a possibilidade de conhecer o que é aquela coisa, saber a essência daquela coisa, a substância daquela coisa. Daí a noção de substantivo. O substantivo indica substância, o que a coisa é. Substantivo, portanto, servirá para dar nome, para dizer o que a coisa é. Por outro lado, uma outra realidade passava por mudanças, transformações, movimento, dinâmica. É a realidade do verbo. O verbo é essa palavra que serve justamente para indicar a mudança, a transformação. É por isso que nos textos evangélicos você tem, no caso, aliás, nos textos bíblicos, você tem, no caso, no princípio era o verbo e não o substantivo. Por que no princípio era o verbo? Porque o verbo, dentro da concepção grega, que era justamente a ideia que influenciava o pensamento na época, era justamente o verbo é o movimento, a transformação, a mudança, a criação. Portanto, o verbo no contexto bíblico também pode ser entendido assim como a força criadora, a capacidade de transformação, a dinâmica, o movimento. Pois bem, a língua se apropriou desses conceitos aí. Você tem, no caso, o substantivo e o verbo como as palavras mais importantes da língua. O substantivo para indicar o que a coisa é e o verbo para indicar uma ação, um movimento, uma transformação. Muito bem. Essas são as duas palavras principais. As outras são acessórios. O artigo, o numeral, o adjetivo e o pronome são acessórios do substantivo. E o advérbio é o acessório do verbo. Sobretudo, cuidado com advérbios e adjetivos. Esses são os acessórios mais utilizados para fazer referência a substantivos, funcionam como penduricalhos dos substantivos e dos verbos e muitas vezes aparecem de maneira inútil. Por exemplo, um clássico na administração pública, solicitamos os bons préstimos de vossa senhoria no sentido de. Veja, solicitamos os bons préstimos. Eu preciso qualificar o préstimo da pessoa? Quer dizer, então, que se for um préstimo ruim, eu não quero? Foi feito com má vontade. Você fez biquinho, eu não quero esse seu préstimo. Você fez biquinho, me olhou atravessado,
É assim, não é, tem nada a ver. Meu amigo, não importa se a pessoa vai fazer de bom grado ou se ela está revoltada com o mundo. É dever funcional dela me prestar aquela informação. Então, não preciso ficar qualificando. Quer pedir? Peça logo. Solicitamos a Vossa Senhoria informar. Ai, professor, mas não fica assim muito indelicado, não? Não é indelicadeza, é questão de objetividade. Não precisa ficar qualificando. Solicitamos a essa egregia corte, conhecida pela urgência e eficiência mediante a qual apresenta suas manifestações, que nos informe. Meu amigo, basta pedir logo. Informamos, aliás, solicitamos a essa corte tal coisa. Vá direto ao assunto. Informamos a recepção de excelente lote de papel timbrado com bonita inscrição. Meu amigo, você quer informar que chegou o material? Diga logo. Informamos a chegada de papel timbrado. Se quiser, mande, né, pode pedir alguma coisa. Mas seja direto, vá direto ao assunto. Não fica adjetivando demais. Principalmente, cuidado com adjetivos que expressam opinião. No caso, você vai, por exemplo, dirigir um elogio a determinado setor. Você, no caso, então, diz que estamos maravilhados com a atuação linda. Não, meu amigo, diga simplesmente, elogiamos a aplicação, a forma com que tem sido feito, ou então a diligência dessa unidade, seja objetivo. Cuidado, então, com excesso de adjetivação. Outra coisa, evite também, na construção do texto oficial, evite também pormenores dispensáveis e repetições excessivas. Então, evite pormenores dispensáveis. E repetições desproporcionais. Repetições desproporcionais. Sabe aquela história do com urgência urgentíssima? Meu amigo, você está com pressa, estabeleça logo uma data. Urgência urgentíssima, estabeleça logo uma data. Solicitamos informar até e coloque a data ali do lado. Aliás, você sabia que não precisa colocar a palavra dia? Solicitamos informar até dia 5 de outubro. 5 de outubro não é o dia? Então não precisa colocar a palavra dia, basta dizer solicitamos informar até e coloque 5 de outubro. No mês de janeiro, janeiro não é o nome do mês? Então basta dizer em janeiro. No ano de 2015, 2015 não é o ano? Então basta dizer em 2015. Credo, professor, eu não sabia que estava errado. Veja, não é que está errado, é apenas uma questão de economia. Você pode economizar palavras? Então economize. Evite, portanto, ficar, no caso, utilizando repetições necessárias e também pormenores dispensáveis. Veja, a impressora teve problemas. Lá vai você pedir providência. Aí você coloca lá no seu memorando. Informamos que a impressora desta unidade tem apresentado problemas de impressão. Lógico que é de impressão. Ela vai ter problema de quê? De fala? Tudo bem, mas aí você ainda continua. Eventualmente, ela prende o papel em seu interior. Quando sai, o papel às vezes está amassado. E frequentemente as letras E, A, F apresentam falha na impressão. Meu amigo, estrupiou, afolosou, quebrou, entendeu? Basta dizer isso. A impressora desta unidade tem apresentado problemas. Ponto. Solicitamos providências no intuito de resolver a questão. Ponto. Só isso, professor. Só isso. Seja objetivo. Evite, portanto, colocar excessos na construção do seu texto. Finalmente, uma outra palavra que você deve guardar. Evite texto prolixo. Olha que palavra lindinha. Evite texto prolixo. Aparece lá em um item da sua prova. São características da redação oficial: a impessoalidade, o uso do padrão de linguagem, concisão e a prolixidade. E lá vai você pensando, uso do padrão culto, fechou. Impessoalidade, beleza. Concisão também. Agora, prolixidade,
Prolixidade. Mas uma palavra bonita dessas deve estar certo. Não tá errado. Prolixidade não é uma característica da redação oficial. Aliás, olha aqui, o que é um texto prolixo? O nome já diz para você, é um texto prolixo. O que é um texto prolixo? É um texto prolixo. Você tem um mundo de excesso, um monte de mochiba, um monte de besteira e coisa inútil dentro do texto. É justamente esse tipo de texto que você não deve utilizar. Prolixidade é o contrário de concisão. Ou seja, prolixidade não é característica, é defeito do texto oficial. Portanto, seja objetivo. Evite texto prolixo, evite prolixidade na construção do seu texto. Quarta característica da redação oficial, vamos a ela. A quarta característica é a clareza. A clareza nada mais é do que a facilidade de entendimento. Um texto claro é um texto que facilmente é entendido. Clareza, facilidade de entendimento. A clareza ou a facilidade de entendimento está intimamente ligada à forma de você construir o seu texto. Quando você constrói o seu texto, procure evitar períodos muito longos. Quanto mais longo, e isso vale não só para a redação oficial, vale também para a sua dissertação na prova. Quanto mais longo o período, mais difícil é a interpretação. Quanto mais longa é a sequência de construção do seu período, mais difícil será o entendimento dele. Quem já leu textos de caráter jurídico, aqueles livros lá de doutrina jurídica, quem já leu esse tipo de livro sabe do que eu estou falando. Às vezes você precisa ler um parágrafo 1, 2, 3, 4 vezes para você entender o que o autor está falando. É porque, no caso, o assunto é complicado? Às vezes é. Mas, às vezes, você tem dificuldade de entender em virtude da forma de o texto ser construído, a forma de apresentação do texto. Às vezes, o período é tão longo, 1 linha, 2 linhas, 3 linhas, 4, ao final da 5ª linha é que aparece um ponto final. Você tem um período com 5 linhas. Quando você chega ao final, você não lembra mais o que você leu no início. E aí você tem de ler de novo, e de novo, e de novo, até memorizar para poder dizer, agora entendi. Ou seja, na sua redação, evite, e também em redação oficial não deve aparecer. Então, evite períodos demasiadamente longos. Professor, é errado usar período longo? Não é, mas se for possível, evite. Prefira os medianos ou curtos. Eles são mais facilmente apreendidos. Evite períodos demasiadamente longos. Outra coisa que você também deve evitar: inversões e interpolações excessivas. Evite excesso de inversões e interpolações. O que é isso, Wagner? Inversão e interpolação? Inversões e interpolações. Quando você constrói uma frase na língua portuguesa, há uma sequência que você espera encontrar. Essa sequência facilita o entendimento do que você ali colocou. É a chamada ordem direta. A ordem direta seria esta sequência: sujeito, verbo, complemento verbal. Esta sequência seria a ordem direta. Particularmente nos estudos gramaticais, costumo chamar isso aí de esqueleto. Não confunda, já disse, não confunda isso aqui com o esqueleto do He-Man. Lembra dele? Você me paga!
traga, He-Man. Não confunda, esse aqui não é o esqueleto do He-Man. Esse esqueleto é o esqueleto da frase. É o esqueleto sobre o qual você vai construir todas as frases da língua portuguesa. Se você troca a posição desses elementos do esqueleto, você tem o que nós chamamos de inversão. Se você traz o verbo para o início, o sujeito vem depois, você tem a chamada inversão. Se porventura você insere no meio do caminho um elemento estranho, um acessório, por exemplo, um adjunto adverbial ou um aposto, essas expressões que aparecem aí dentro do esqueleto vão quebrar a apresentação do esqueleto, separando os polos. Polo para um lado, que é o sujeito, polo para o outro, verbo complemento. Por isso, a inserção de um elemento acessório aqui será chamada de interpolação. Mas a moral da história é, procure evitar quebrar essa sequência, seja invertendo, seja inserindo outros elementos aí no meio, interpolando. Porque quanto mais você inverte, quanto mais você interpola, mais difícil será a interpretação. Aliás, mais difícil fica a interpretação, mais fácil fica você errar concordância, mais fácil fica você errar pontuação. Olha quantos malefícios você pode trazer para a sua construção quando você inverte demais. É um perigo. Fora que para quem lê o seu texto fica mais difícil de entender. Aliás, olha um exemplo de um texto belíssimo, mas que até hoje a maioria de nós não entende e tem dificuldade de lembrar por causa da grande quantidade de inversão. Hino nacional. Hino nacional. Até hoje, há quem pergunte quem é o sujeito de ouviram, do início do hino. Está lá, ouviram do Ipiranga as margens plastas de um povo heróico brado retumbante. E aí, veja, eu comecei com um verbo. De posto o verbo eu indago. Quem é o sujeito? Quem ouviram? Resposta mais comum. Sei lá, professor, eles ouviram. Eles quem? Não sei, é o sujeito indeterminado. Pô, tipo assim, velho, também não estava no dia lá não, tá ligado, velho? Tá me zoando, velho, sei lá quem foi. Tá, é a resposta mais comum. Ouviram. Quem ouviram? Não sei. Eles quem? Não sei. Sujeito indeterminado. Há quem diga, não, professor, foi o povo que ouviu. Mas acontece que povo é palavra no singular, enquanto ouviram está no plural. E agora? Já que o verbo está no plural, você teria, no caso, de encontrar um sujeito igualmente no plural. Acontece que, nesse início de construção do hino, o único substantivo que se apresenta no plural e, consequentemente, pode ser núcleo do sujeito é isso, margens. Organizando o início do hino nacional com sujeito, verbo e complemento, você vai ter as margens plastas do Ipiranga, sujeito. Ouviram, verbo. Quem ouve, ouve algo. Ouviram o quê? Complemento. O grito retumbante de um povo heróico. Então, no caso, organizando, sujeito, verbo, complemento, vai ficar as margens plastas do Ipiranga ouviram o grito retumbante de um povo heróico. Era isso? Exatamente, era isso. Mas veja como o hino está todo invertido. E olha que ele foi o vencedor de um concurso de letra e música. Ou seja, você tinha o que havia de melhor naquela época. E, de fato, o hino é muito bonito. Mas pouco entendemos em virtude disso. O texto é muito invertido. Isso quer dizer, então, que na sua redação e em redação oficial, da mesma sorte, não inverta de maneira excessiva e fuja de períodos muito longos. Ou seja, a forma de construção do texto interfere e muito na clareza. Ficou claro isso? Muito bem. Vamos então já ver alguns exercícios de prova com base nessas características com as quais trabalhamos. Falamos da impessoalidade, o uso do padrão culto de linguagem, falamos da concisão e da clareza. Vejamos alguns exercícios de prova já para fixar isso que a gente viu. Olha aí, começamos com o texto que seria de um ofício. Olha aí, Brasília, 17 de fevereiro de 2008, ofício número 25, AGU. Senhor chefe de gabinete, informamos que a Advocacia Geral da União, AGU, no estado do Amazonas, foi transferida para novo endereço. Desde 15 de fevereiro do corrente ano, a sede da AGU fica na Avenida Chas, número 100, Manaus. O número de telefone continuando o mesmo, 0000. Você liga para lá e 0. Mas enfim, temos aí. Item 1. A impessoalidade exigida pelos documentos oficiais requer que a primeira pessoa do plural em informamos seja trocada pela forma indeterminada correspondente. Informa-se. Olha aí. É isso mesmo? O item está certo ou está errado? Isso, esse item está errado.
A impessoalidade requer que você troque informamos por informa-se? Veja, esse requer aí no contexto tem semântica de exige. A impessoalidade exige que você faça essa troca? Não, não exige. Na realidade, conforme vimos, você pode dizer informamos, pode dizer informo e também pode dizer informa-se. Portanto, a impessoalidade permite que você faça a troca, mas ela não requer, ela não exige que você faça a troca. Aliás, informamos é a forma mais tradicional de expressão de impessoalidade. Portanto, o item mentiu ao exagerar, dizendo que a impessoalidade exige que você faça essa troca. Não, não exige não. Item 1, portanto, o item errado. Vejamos então o item 2. O item 2 afirma: na oração final do fragmento acima, para que a norma padrão da língua portuguesa seja respeitada, é necessário empregar a forma finita do verbo continua, em vez de continuando. Vejamos lá a oração do final do fragmento. Temos lá, o número de telefone continuando o mesmo. E o item afirma que o correto seria utilizar a forma finita do verbo continua. É isso mesmo? Com certeza, de fato, o correto é dizer o número de telefone continua o mesmo. Vale lembrar para quem ficou aí desconfiado por causa da referência forma finita nada mais é do que a forma conjugada do verbo. E, de fato, continua é a forma conjugada e fica muito mais bem empregada no texto do que continuando. Vale lembrar, o gerúndio indica uma ação em andamento. Ele normalmente é utilizado acompanhado por outro verbo em uma locução verbal ou então precedido de outros verbos na mesma construção de período. Exemplificando, o professor está falando sobre o emprego do gerúndio. Está falando. O gerúndio falando é acompanhado pelo verbo auxiliar está. Ou seja, boa construção. Gerúndio acompanhado pelo verbo auxiliar. Também poderia dizer: quando cheguei, vi o chefe conversando com o gerente. Aí você tem conversando, que é gerúndio, antecedido no mesmo período por cheguei e vi. Bem utilizado o gerúndio. Mas quando a gente volta lá para o nosso texto, a gente observa que no texto você tem apenas o gerúndio. Não apareceu mais nada. Olha aí, o número de telefone continuando o mesmo. O gerúndio está sozinho na frase. Não, não pode. O gerúndio tem de ser acompanhado por outro verbo dentro da construção do mesmo período. Como aí não aconteceu, de fato o gerúndio está errado. O correto é usar uma forma conjugada, uma forma finita. O número de telefone continua o mesmo. Ou seja, o item 2, certíssimo. Vamos para os próximos. Próximo item. Esses itens todos com os quais estamos trabalhando são itens do CESP. O CESP é o órgão examinador mais tradicional nessas provas de redação oficial. Ele já fez muita prova de redação oficial e questionou praticamente quase tudo nessas provas. Mas vamos lá. Ementa, medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade. Lei número 8.429, de 2 de 6 de 1992, que dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na administração pública direta, indireta ou fundacional e dá outras providências. Alegação de vício de forma ocorrido na fase de elaboração legislativa no Congresso Nacional. Constituição Federal, artigo 65. Vamos lá. A partir do texto da ementa acima, julgue os próximos itens. Item 3. Se o termo Lei número 8.429 não estivesse iniciando a oração, a letra maiúscula deveria ser substituída por minúscula. Lei número 8.429. Pense aí direitinho, se for preciso de pausa. É isso mesmo? Isso, o item está mentindo, é um item falso, um item mentiroso. Vamos aqui chamar a atenção para isso que o item está afirmando. Ele está dizendo que se essa expressão, lei número 8.400 e tal, não viesse no início da frase, você teria de utilizar inicial minúscula. É isso mesmo? Não, não é. Quando você, no caso, determina o número da lei, a palavra lei passa a ser um substantivo próprio, o que me obriga a utilizar inicial maiúscula, independentemente da posição daquela referência na frase. Deixa eu colocar aqui uma expressão muito comum em texto.
na forma da lei. Eu preciso colocar a palavra lei ali. Eu vou colocar com inicial maiúscula ou minúscula? Você disse maiúscula? Se você disse maiúscula, você está muito bem acompanhado. Algumas altas autoridades colocam lei com inicial maiúscula aí. Alguns advogados de renome escrevem lei com maiúscula aí. Mas apesar da boa companhia, infelizmente está todo mundo errado. Veja que aqui a palavra lei é tomada em sentido genérico. Você está falando de legislação em vigor. Portanto, substantivo é substantivo comum, ou seja, inicial minúscula. Por outro lado, se você tivesse escrito na forma da lei número 8.112 de 1990, agora a inicial é maiúscula ou minúscula? Isso, agora a inicial é maiúscula. Observe que a partir do momento que você especificou o número da lei, este substantivo lei ganha status de substantivo próprio e, como tal, obrigatoriamente é escrito com a inicial maiúscula. Por quê? Porque agora ele não está dando mais nome a uma generalidade. Lá em cima é na forma da lei, legislação vigente, portanto é uma generalidade, substantivo comum. O substantivo próprio, ele dá nome a uma especificidade. O substantivo próprio é utilizado para você dar nome a um ser considerado em sua singularidade. Em outras palavras, não existe outro como este, só existe de fato a lei, uma única lei, 8.112. Por isso, o substantivo é próprio e obrigatoriamente com inicial maiúscula. E já que estamos por aqui, e é comum em redação de prova você ter estudos de caso, aqueles nos quais você tem que analisar uma determinada situação, aproveito aqui para chamar a atenção para a forma correta de registro de certos dispositivos de lei. Eu preciso aqui colocar a abreviatura de artigo. Na forma do artigo 5º, inciso 20 da Constituição Federal. Pergunto, artigo aqui com inicial maiúscula ou minúscula? Agora você deve ter me respondido meio que contrariado. Professor, é maiúscula. Eu sei, você fica doidinho para colocar minúscula aqui, mas como a gente viu a questão da especificação lá em cima, você pensou, deve ser maiúscula. E a contragosto colocou aqui maiúscula, não é? Muito bem. Mas eu digo a você, aqui a inicial é minúscula. Não, professor, pelo amor de Deus, eu achei que eu tinha entendido. Agora pronto, confundiu tudo. Calma, eu explico. Calma. De fato, quando você tem a especificação, você passa a utilizar maiúscula. Tudo bem. Mas quando é que isso ocorre? Somente quando é o nome do todo. Lei, número tal. Medida provisória, iniciais maiúsculas, número tal. Decreto, maiúscula, número tal. Ou seja, quando você está individualizando, especificando o nome do todo, de fato, sempre a inicial é maiúscula. Mas aqui é o todo? Não é. Aqui você está falando do artigo. Em outras palavras, existe outra lei 8.112 por aí? Não existe. Somente existe esta. Isto é que me leva à conclusão de que nós temos aqui um substantivo próprio, porque essa referência é propriedade deste ser. Só existe a lei 8.112, uma única lei, 8.112. Agora, existe outro artigo 5º por aí, além desse da Constituição Federal? Existe o artigo 5º no Código Civil, o artigo 5º no Código Penal. Existem inúmeros outros artigos 5º. O que quer dizer que quando você faz referência à parte é sempre com inicial minúscula. Portanto, partes sempre com minúsculas. Então, essa história de inicial maiúscula é para o nome do todo. Portanto, lei, número tal. Se for uma parte, a parte sempre é escrita com inicial com inicial minúscula. Então, artigo, parágrafo, inciso, a linha,
item sempre com inicial minúscula. Maiúscula só por nome do todo. Lei, decreto, medida provisória, orientação jurisprudencial. Sempre que você especificar, automaticamente você vai utilizar obrigatoriamente inicial maiúscula. Tranquilos? Muito bem.